na época que você surtou, quando eu tive o meu problema, quando eu teve a situação Você da não minha contou, doença... conta aí, né? da Verdade. doença. Você está falando, tive um problema, né? Esperou, que É, problema é esse? vamos contextualizar. Como que foi? A gente já sabe um pouquinho, Aham. mas o que aconteceu com você quando você teve esse problema? Então, E o que foi? E o então, que foi eu também? tava em casa, na verdade não tava antes de acontecer o pior, eu não gosto nem de lembrar, mas engraçado que eu falo isso com tanta naturalidade, hoje eu fiquei um pouco nervosa. Eu tive uma crise meio que de tremedeira no banco, atendendo, assim, aí entrei, não foi nem no banco, foi dentro da minha plataforma, que eu já era da área de pessoa jurídica, então eu não ficava no varejo, em agência, eu ficava dentro de uma plataforma de empresas, né? E eu atendi um cliente numa sala, saí... Aquários, era bem assim. E aí eu entrei, e aí eu comecei a sentir meu olho meio turvo, minha cabeça meio girar, achei estranho, fui pro hospital, não vou falar o nome do hospital, mas fui para um hospital na minha cidade, e falaram que eu estava tendo uma crise de labirintite nesse dia. E aí eu achei aquilo estranho, e a minha pressão estava um pouco alta, mas... estresse do banco, estresse. Crise de labirintite. Só que eu estava saindo de férias 3 dias depois. Aí eu saí de férias, e era um domingo, eu estava assistindo Minha Mãe é uma Peça, não esqueço desse dia, o Wagner estava do meu lado, e de repente eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Aí eu falei, bancária surtada, vivo com dor de cabeça, vivia tomando analgésico, era assim minha vida. E eu não procurava médico, não fazia nada. Eu comecei a sentir muita dor. E a minha dor foi aumentando tanto que eu comecei a tremer assim, e depois eu comecei a tremer assim, e aí eu comecei a tremer muito assim na cama. E aí eu dava o comando pra minha mão, tipo, levantar, e pra minha perna, pra eu levantar da cama. Isso era de madrugada. De madrugada. Caraca. O Wagner tava dormindo, eu tava assistindo o filme, e o Wagner não acordava do meu lado. E aí eu comecei a debater, E você eu não conseguia falar? levantar e falar. Eu ainda lembro dessa cena, assim, da hora que eu ainda falei, Wagner, eu lembro disso. Depois ele falou que acordou, eu me debati inteira, ele me levantou, eu vomitei em jato, fiquei cega, não enxergava nada. E eu não lembro de mais nada. Ele falou que a Giovana veio, que ele me botou embaixo do chuveiro. Não, eu acordei a Giovana, que ela era... Já tem o quê? 10 anos? 7. 7 anos. Eu acordei a Giovana e falei, levanta, porque a gente vai ter que levar essa mãe pro hospital, né? Assim. E aí botei a roupa nela, pegamos uma bolsa, fui carregando ela pro hospital, isso acho que era 2 da manhã. E aí eu fui no hospital fechado, fui no outro fechado, aí achei um aberto, e a gente entrou, aí ela foi atendida. Só que a médica só deu calmante para ela, pegou aquele Rivotril em gota, fez alguns examezinhos lá, porque não tinha nada que era... Não tomografou tipo minha cabeça. Crise histérica, assim. Falou que eu tava crise de estresse. Não é possível. Tipo, bancária surtada, crise de estresse, porque é do banco. Ela falou que só lembrava, me chamando, cadê Wagner, chama Wagner, e a mulher... Eu só lembrava, calmante na boca. O que eu lembro da cena, eu lembro que quando eu acordei, depois de eu estar muitas horas ali dentro do hospital, que o Wagner falou, mas eu lembro que eu acordei, houve um relógio assim na minha frente, e eu chamava o Wagner, e aí veio até um enfermeiro, muito louco, começou a falar coisa que era espiritual, tipo, uma coisa muito louca, sério, juro por Deus. E aí eu senti as gotas de Rivotril, assim, eu lembro o gosto do Rivotril até hoje. E ela simplesmente me deu alta e me mandou pra casa. Aí eu liguei pra minha mãe, no meio da madrugada, a minha mãe foi pra lá com meu pai, eu acho, os dois. E eu ainda não falei Aí levou a Giovana pra casa, eu fiquei esperando ela tipo 6 da manhã. Ela foi dada alta, saiu de cadeira de roda, ela tava eu não lembro. dopada. Não sei. E te deram alta desse jeito? Me deram alta desse tipo, jeito. 6 da manhã. Aí fomos pra casa. Como tem profissional incompetente, gente? Minha mãe foi lá com ela. Aí eu dormi e ela o dormiu dia e eu fui trabalhar. Que o Wagner falou. Aí ela dormiu o dia inteiro, ela acordou 11 horas da noite. Tipo assim, eu virei, né? De um dia pro outro, virei. Cara, Aí o Wagner ligou para uma amiga minha que é médica, a doutora Eduarda Barcelos, inclusive vou falar dela, cardiologista maravilhosa, meu anjo, minha amiga, meu anjo. E ela falou, o Wagner falou o que aconteceu comigo, aí ela falou assim, traz a Verônica aqui no hospital. Aí ela foi, me levou para o hospital, fez os exames, que ela era cardiologista, e pediu, tinha alguns dias pediu uma tomografia. Quando ela pediu uma tomografia, ela achou um aneurisma cerebral gigante na minha cabeça. Caraca. E ela falou assim, agora você precisa de um neurocirurgião urgente. E aí eu lembro que quando eu peguei o resultado, eu peguei antes dela ver, sabe? Aquela pessoa muito louca, com aneurisma na cabeça, viajando, sem saber o que estava acontecendo.
Mas eu fui, Você já entrei... entendia a gravidade ou não? Não, aí eu vi Foi na internet, né? composição aneurismática, tananã. Quando eu vi Google é só de isso, graça, né? a minha amiga, Google que é você médica, ela não me respondia, porque ela já sabia e ela queria me falar pessoalmente. E ela não queria te E ela preocupar, não né, queria- também, sabe? E aí eu fui no grupo de amigas, eu falei assim, Duda, eu tenho um aneurisma cerebral, é isso? No grupo das minhas amigas. E aí o grupo todo começou a falar e ela foi e me ligou. Aí a gente conversou, aí ela me falou, vamos pro neurocirurgião. E aí eu fui rapidinho, eles foram me operar. Era um aneurisma cerebral gigante. Para minha sorte, ele não rasgou assim em cima, assim, pelo que os exames apontam, é como se ele tivesse dado só um sinalzinho de sangramento bem fino. E assim, não tem No muita dia que ela passou mal, explicação. o aneurisma rompeu um pouquinho, tipo, só um pouquinho de sangue, e o organismo segurou. Então, por isso que ela passou mal, porque normalmente quando rompe mais um pouco, Você ou morre na ou hora. fica sequelado ali. É, entendeu? Ah, E aí, Quando ela rompeu um pouquinho, saiu um pouco de sangue, mas o organismo conseguiu segurar. enfim, depois disso eu fui para alguns Na verdade, quem me salvou foi o Dr. Orlando Maia. Inclusive, maravilhoso ele, né? Virou nosso amigo também. demais. Colocou 5 micromolas na minha cabeça, stent desviador de fluxo. Depois disso, eu tive algumas complicações, porque o aneurisma está no meu nervo óptico, então ele comprime meu nervo óptico. De vez em quando eu fico cega do lado esquerdo. Aí fala, qual é a tua sequela? Ficar sem enxergar durante 15 minutos, às vezes. É uma loucura, eu falo isso banalizando, mas foi muito louco. Foi, não é, eu fiz, não é nada ao custo, né? Tipo assim, do que poderia eu ter fiz, sido, né? eu fiz 7 procedimentos no total. Tive 2 tromboses. Foi bem louco, assim. Você fez... Eu era Você fez... É porque ela fez, Quantas cirurgias? quando ela fez cirurgia, fez pela Femoral. Vai aqui por baixo e Pra acessa lá o aneurisma. pela veia, né? Sim, aham. E aí, depois disso, deu uma trombose na perna dela. A perna começou a ficar roxa, corre pro hospital. Aí eu quase morri Chegou por lá, causa da tinha tido uma trombose. trombose por causa da cirurgia. Nossa! É. Aí ficou um tempo no hospital. Aí depois do tempo, eu tinha que fazer mais um exame, que é como se fosse uma cirurgia, para ver como é que tava. É. E aí fez pelo outro lado. A médica, ó, não faz tal procedimento, que para não dar trombose. E aí fez outro procedimento, aí deu uma pseudo-aneurisma Pseudo-aneurisma na perna. Eu tive Aí teve que abrir a perna abrir de novo, a cortar a perna. veia, não sei o que lá. Meu! Então foi Ficou no louco. hospital 10 dias. Nossa, quem vê você hoje não faz Ninguém ideia. Imagina. Eu Não, era, porque eu você- era a mais animada da UTI. Se eu tenho noção. A UTI neurológica do Copadó, do Caxias Dó, da toda a Rede Dó no Rio de Janeiro, todo mundo me conhecia. porque Cara, Eu chegava lá É e isso. a enfermeira chefe falou assim, ih, o gatão chegou aí. chegou o gatão. Deixa ele entrar aí. Mas- Eu tava depois do horário, cheio de esquema já. Mas hoje a gente, Da hora, a mano. gente fala rindo, mas foi muito ruim. Não, assim. imagina, Eu total. lembro quando a Giovana foi a primeira vez, que o Wagner falou que a Giovana foi me ver, a primeira vez que a gente não deixava ela ir pro hospital, eu tava com 4 acessos nesse dia. Inclusive, um acesso virou uma pinta aqui, ó. Sim, Eu tava com 4, porque eu tinha que ficar anticoagulada. E eu fiquei muito branca, inchada. E aonde eu encostava para dormir, eu voltava, tava roxo, porque o sangue tava coagulado, né? Sim. E nesse dia, foi a primeira vez que eles deixaram a Giovana ir. E eu tinha medo da reação dela, assim, como que ela ia se comportar. E eu lembro que quando ela entrou e que ela me viu com os 4 acessos, no quarto, eu tinha sido transferida pro quarto, saí da UTI pro quarto. E aí ela deu um passo para trás. Quando ela deu um passo para trás, pequenininha, eu quase morri, né? E aí a enfermeira se ligou e falou assim, Giovana, que bom que você veio visitar sua mãe, vem aqui, que você vai me ajudar a tirar os acessos. Hoje você vai ser a médica. Aí ela foi, mudou. A importância de um qualificado. profissional. Aí mano. ela mudou, aí ela pegou a Gi e botou em cima da minha cama lá, né? Aquela cama que faz assim, botou a Gi em cima e a Gi nem encostou em mim, que ela tava com medo. Uhum. Aí ela pegou a mãozinha da Gi, eu lembro, a mãozinha da Gi tirando assim meu acesso com ela. E aí a Gi começou a zoar depois disso, tipo, agora eu sou médica. E foi a hora que a Gi entrou na onda dela, que o Wagner falou que a Gi foi me animando. Tô fazendo um monte de piada, zoando, pra descontrair. E, gente, é muito Que louco legal contar isso. essa história, porque quem olha assim... Eu fiz várias cirurgias, mas da minha primeira cirurgia, com 11 dias, eu estava dentro do meu trabalho trabalhando. Porque eu tinha muito medo de perder a minha cadeira no trabalho. Lembra a história de conquistar, de estar ali no meio daqueles homens todos, de conquistar o espaço? Uhum. Eu tinha muito medo de sair, de entrar pelo INSS e perder minha cadeira. Aí eu ficava igual uma maluca para os meus superintendentes. Não, eu vou trabalhar. Não, eu tenho que ir, eu não posso. E eu ia. Eu acho que por isso também deu tanta merda, desculpa, mas eu tive uma trombose porque eu não sosseguei. Eu trabalhei com 11 dias operada, gente. Sim. Então, assim,
até cair minha ficha de que realmente eu precisava me tratar. Descansar, repousar. Isso demorou de 2013 a 2017. Todos esses procedimentos. 4 anos. 2019 foi, dia 5 de maio de 2019 foi a minha 7ª arteriografia, né, que eu fui para desobstruir uma artéria. Em 2019 já. Então, eu já tinha, na verdade, aí eu já tinha saído do banco. Aí eu fui para um outro lado, fui viver minha vida. Entrei meio que num processo de autoconhecimento. Voltei a estudar muito. Fui para análise de perfil comportamental. Fui para a área de coach para poder trabalhar estruturando processo, dando consultoria para as empresas. Então, assim, eu me reinventei. Foi muito louco. E assim, eu não tenho muita explicação como eu consegui fazer isso, mas era, sei lá, eu não admitia, tipo, isso não vai me matar. Qual foi a maior lição que você tirou de tudo isso daí? Que eu tinha que me dedicar mais à minha filha, meu marido e minha família. Não, conta aqui, Giovana, falou com você. Porque um dia eu tava já na minha consultoria, e aí eu cheguei em casa para almoçar. E aí, nesse dia, ela tava em casa e ia pra escola, a Gi. Aí ela, de uniforme, olhou pra mim e falou assim: ai, mãe, graças a Deus você teve esse aneurisma. Aí eu... A cara deles. Aí eu... Pô, Como Gi, assim? por que você tá falando isso? Porra, Aí ela falou, porque agora você tem tempo pra almoçar comigo. Mamãe. Caraca. E ela falou isso pra mim. E, tipo, ali eu vi que no veneno tá um antídoto. Que eu tinha que passar por essa merda para mudar minha vida, para enxergar de outra forma. Não que eu não me dedicasse a ela, não que eu não me dedicasse à minha família. Só que o meu trabalho era muito importante para mim. A minha posição era muito importante para mim. E perder isso era muito difícil, Tava sabe? super valorizado tipo, em cima da... E a Giovana, assim, a gente tem a Cláudia até hoje, que era a babá dela, que foi minha babá também, que a gente fala que é a Cláudia da família. A gente teve a sorte de ter a Cláudia com a gente a vida toda. E às vezes na escola a Giovana perguntavam para ela se a Cláudia era a mãe dela, entendeu? E aí só depois que a minha ficha foi caindo, tipo, peraí. Só que eu sabia que quando eu tava com ela, o meu tempo era todo de qualidade para ela. Eu fazia tudo por ela. A Giovana era a minha vida. Uhum. Só que eu não percebia que eu tava perdendo momentos da vida dela, sabe? Por estar tão dedicada ao trabalho. E naquele dia eu falei, tem merda que acontece na nossa vida pra jogar a gente pra frente, né? Vendo você, tipo assim, você contando a sua história e mostrando toda a sua trajetória e toda a sua garra, sua total workaholic, né? Uhum. Tipo assim, seria muito difícil te mostrar isso de outra maneira, né? Tipo assim, te parar desse jeito e falar, ó, olha pra esse lado aqui. Porque eu era um furacão. Eu falava pra ela, a gente na mesma posição no banco ali, por exemplo, eu dava meu horário ali, estendia às vezes um pouquinho, mas parava, vambora. Às vezes ela ficava até 11 horas no banco. Da noite. Eu ia lá e falava, mano, vou lá puxar, vambora. Como assim? Aprovando não, proposta. Peraí, não. Se você tiver que fazer tudo, ainda mais você trabalhando em banco, sabe? Tiver que fazer tudo, vai dormir lá dentro um ano, você vai ficar lá trabalhando. Não. Então assim, para, amanhã você continua e volta. E eu tinha essa consciência de, eu não vou ficar aqui até 11 horas da noite, não tem como. Só que ela era... A gente chama de faca na caveira, né? Faca na caveira. Eu entrava muito nessa linha também, de ficar... De ficar... Não, vou terminar só mais um pouquinho. Aí quando você vê, passou 2 horas. Pois não, tô terminando rapidinho. Aí vai mais 3, mais 4. E foi muito E não tem fim, irmão. Se tu deixar, não vai ter fim. É melhor você ir... E foi muito louco, porque depois eu fui me redescobrindo, eu fui entendendo que eu poderia realmente produzir, fazer dinheiro de uma outra forma, que eu não dependia daquela instituição, que eu sou muito grata a tudo que eu passei no banco. Só que assim... Aquilo que você falou, tem pessoas que adoecem no banco. Ah, Verão, por que você teve isso? Ah, nasci com uma má formação cerebral e essa má formação ela foi se transformando nesse aneurisma e foi evoluindo. Ah, tem a ver com o banco, tem a ver com o estresse? Pode ser. Eu poderia, de repente, estar com a cabeça muito quente, a pressão subir muito e com isso... Eu não sei por que aconteceu. Então, assim, eu não posso dizer, foi por causa do banco? Não, eu tive um problema. É meu, é fisiologia que fala, né? É isso. Enfim, é meu. Mas, assim, o banco contribuiu para isso? Pode ter contribuído. Mas eu acho que fui eu, né, que não me freava. Era eu que não me freava. E aí... Eu falei agora há pouco aqui, né? De enxergar de uma forma e tentar tomar um rumo. Aí, depois disso, eu me redescobri. Aí, acabou que eu fui trabalhar com a minha consultoria, prestando serviço
para as empresas que eu já conhecia, que eu já atendi. Então, por isso vocês falaram, nossa, vocês falam de tanta coisa, de tantos ramos, porque você aprende tudo, né? Era ramo da beleza, era produto alimentício, ramo da saúde, construtora, era tudo. Então, você aprende um pouquinho de cada. E aí, a gente vem aí com uma bagagem, essa carinha aqui, mas com 43 anos. E tô parece, viva. Né? E aí, depois disso, eu fui fazer alguns cursos em São Paulo, aí fui para o Instituto Brasileiro de Coaching, e eles me convidaram para escrever a minha história num livro chamado Coaching com Alma, que eu contei a minha história de superação, que tá aqui. Puxa pra gente aí. Aqui. Mostra essa câmera. Abre na sua página também, Aqui. mostra a fotinha. Essa aqui sou eu, gente. Aí, gente. E aí o Que capítulo do meu livro é Transformação, finalmente o encontro com o equilíbrio. Porque eu era totalmente desequilibrada. E é doido isso na vida, né? Tipo assim, como algumas coisas que é tão importante, tão prioritário pra gente, de repente, não, a gente para e olha e fala, tipo, não é tão Mas importante doeu, assim. não foi fácil. Não, abrir eu mão. imagino. Imagina você abrir mão da tua carteira de cliente, de tudo, da tua vida, Eu e começar imagino. tudo de novo. Nossa. E provar para os outros que você realmente pode aquilo. E não fui eu que percebi isso, não, assim. Eu sabia que eu tinha sucesso, eu tinha performance, mas parecia que faltava alguma coisa. Tanto é que meu corpo falou. E assim, em algumas conversas, eu lembro que uma amiga minha, que trabalhava, era gerente de marketing da PepsiCo. Eu nem sei se ela vai lembrar disso, a Isabel. Um dia ela me ligou por vídeo para ver como eu tava, que ela soube. Ela virou para mim assim, falando, Verônica, pelo amor de Deus, olha para você. Você tem a comunicação a seu favor. Volta a estudar, vai dar consultoria, vai pro coach, vai fazer qualquer coisa. Uma amiga minha que estava em São Paulo, que eu não via há não sei quanto tempo, falou isso. Do nada, pum, deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, peraí. Naquele mesmo dia, o Rafa e a Mari foram lá em casa. Eu acho que eu nunca contei isso. O Rafa e a Mari, que são amigos nossos, foram lá em casa. E a Mari, nesse dia, virou para mim, na mesa, assim, o Vai tomando uma cerveja com um amigo nosso. E virou e falou, nossa, tem uma amiga minha que está prestando consultoria. No mesmo dia que essa outra amiga falou. E aí eu, pá, na minha cabeça. É doido isso, É, né? e Falando aí- dois Hoje, testes. né? A gente fala agora. Pá. Aí eu cheguei e comecei assim. Análise de perfil comportamental, coach. Comecei a pesquisar. Do nada achei um curso. Falei, Vag, vou me inscrever, vou para São Paulo, vou estudar, não sei o quê. Ah, Vag, tá doido? Falei, não, tô doida não, vou fazer. E fiz. Quando eu vi, as coisas foram acontecendo. E aí eu falo que eu não gosto de... Eu respeito a religião de todo mundo, então, assim... Mas a força que eu acredito é Deus. Então, eu uso esse título, mas fica com a minha intenção positiva. Porque pode usar energia, pode usar o universo, pode usar... Eu uso Deus. Então, acho que Deus foi fazendo as coisas da forma muito certa, assim. E quando isso aconteceu, aí sim que o Wagner ficou naquela coisa. Realmente, agora a gente tem que ir. Agora a gente tem que ir. E para ele foi difícil. Porque imagina, depois que isso aconteceu comigo, ele pensava, como é que eu vou sair do banco agora? Nossa, pode A crer, né? responsabilidade, né? Como é que eu saio agora? Aí ele começou a articular essas coisas, veio a história da obra. Aí antes da gente vir para cá, veio um primo meu que tinha um projeto que já estava trabalhando numa empresa de concreto há muito tempo, de ter uma empresa nessa área. E cara, ele levou pra gente. Ele me ligou. 2 semanas. Daniel. Né? Abraço, Daniel. Me ligou, eu tava no banco, mas já sabendo que eu tava para sair. Acho que foi em setembro, se eu não me engano, que a gente veio embora 5, 6 meses. Ele, posso conversar com você? Eu falei, chega aí. Aí ele, porque, como eu construía, ele trabalhava numa empresa de concreto, daquelas concreteiras, e ele tinha obra, eu ligava, pô, tem que fazer a laje lá em tal lugar. Ele ia, fazia na empresa que ele trabalhava, eu ia, pagava e tal, e já fazia esse trabalho para mim. Só que ele saiu depois e montou uma empresa com outro amigo, um cara que ele conhecia lá, amigo do sogro dele, se eu não me engano. Que não deu certo. Que não deu certo, e ele veio, pô, o negócio é bom, tal, ele já tinha o conhecimento. Posso ir? Aí foi lá conversar comigo. Aí me falou isso, falei, cara, Verônica tá em casa? Acho que estava em casa. É porque a gente faz Vamos tudo lá, junto. vamos lá pra gente conversar. Aí sentou eu, Verônica e o Daniel E na ele mesa. botou um papel, assim. Foi tipo Shark Tank. Fizeram o pitch, ele fez o pitch de vendas. Qual é o teu fluxo de caixa? Qual é o teu faturamento? Brother, fizemos, qual taxa de retorno? E era assim, igual ao comitê de crédito do banco, com Fizemos ele. um pitch com ele e o moleque sabia
porra toda. E eu falei pro Vai que a gente Todos os não números ia ele botar perguntava, mais... sabe? Preparado, totalmente preparado pro negócio. Preparadão, aí senti maior firmeza. Eu falei, porra, Bruno, tá sabendo mesmo, mas vendo que é, gostei de ver. E eu falei pro Wagner, eu não vou colocar, não vão botar mais dinheiro em nada no Brasil. A gente tá indo pros Estados Unidos. E eu mandei pra ele, né, brother, a gente tá indo embora, tu sabe. Você realmente quer um sócio que não vai estar aqui pra te ajudar aqui. A gente ajuda na gestão, na mentoria. A gente troca a ideia de, pô, como é que vai fazer? Qual o plano pra esse ano? Qual o plano pra esse mês? Troca ideia, mas quem é o cara que tá na batalha lá é ele, no dia a dia é ele. Então, tem certeza disso? Ele tem, pô, eu quero. Aí a gente foi, abraçou a ideia, né? Aí a gente entrou na competição. Investimos com ele e ajudei ele no início ali, com algumas coisas de início, que estava montando a empresa. A empresa inaugurou em março, no mês que a gente veio embora. Olha que louco. E é o que a gente fala, que experiência vale dinheiro, né? Competência vale dinheiro. Então, é até a forma que você se precifica no mercado. É o que eu falo até com os gerentes, com todo mundo que a gente trabalha. Você tem que saber se precificar de acordo com as suas qualificações, pelas empresas que você passou, a experiência que você tem de mercado. Você não tem que ter medo de dar preço, tem que saber negociar. Então, a gente deu essa mentoria para ele, dá até hoje, e a empresa, graças a Deus, está indo bem. Ele tá é um cara novo, se não me engano, tá com 27 agora. E cabeça aberta, inteligente, ouve. Porque às vezes você chega num patamar que você fica, eu sei disso aqui. A gente não sabe, você pode estar com 40, com 50, a que gente você sempre vai aprendendo, aprendendo todo dia. E se você parar de aprender, você vai ficar para trás. Total. Gente, eu tô sem falar uma cota, né? A gente tá falando muito, hein? Não é isso. Que ele tava viajando. Não é nem isso, mano, também. Foi o primeiro podcast que eu me emocionei, tá ligado? Eu me emocionei mesmo, tipo, eu tava aqui pensando, eu tava dando uma viajada, mas eu tava parando pra refletir assim, né? Pô, você passou por tudo isso e tudo mais, né? Vamos voltar já pro business. Mas você passou por tudo isso e eu não te conhecia antes, né? Eu te conhecia há muito pouco tempo, mas eu acredito que você nunca perdeu o sorriso no rosto que você tem, sabe? Isso é uma parada que dá pra ver, dá pra perceber, a gente consegue, enfim, perceber aqui com a presença, tá ligado? Sentir, né? Sentir, exato. E, meu, eu tô arrepiado, assim. Tipo assim, é sério, é muito incrível a história de superação. Parabéns por isso. Parabéns por tudo que vocês construíram, assim. Eu tô assim. Né? Não, gente, de verdade. Parabéns, gente. E é muito maluco, porque se o Wagner não estivesse lá, naquele momento, do meu lado, eu poderia ter morrido, né? Se a Giovana não estivesse ali. Então, eu acho que Deus é muito perfeito, assim, sabe? Poderia ter acontecido muita coisa. E outras coisas também que já aconteceram na nossa vida. A gente tem muita história até. Acho que esse podcast demoraria. A gente tinha falou que a gente não ia demorar 3 horas no podcast, mas infelizmente não teve jeito. Mas é muito doido, porque assim, e outras pessoas participaram, assim. A gente teve muito apoio de famílias, de amigos, das madrinhas da Giovana, da Gisela, da Silvia, das minhas primas, da minha mãe, da minha sogra, do meu pai, que não tá mais com a gente, do pai do Vai, que também não tá mais com a gente, do meu irmão, que, nossa, assim, que é meu porto seguro e sabe realmente, me conhece, assim. Eu lembro que meu irmão não ia no hospital me ver, porque ele não queria me ver naquela situação de vulnerabilidade. Eu aprendi que vulnerabilidade... a gente tem que ser vulnerável, sim, que você tem que mostrar fraqueza, sim, que você não pode ter medo. E você falou, qual a sua maior dificuldade aqui? Você tinha perguntado antes. Você imagina, você vem de mercado financeiro, você vem numa posição e de repente você não está mais trabalhando. Então eu cheguei a me sentir inútil aqui. Foi difícil. Eu passei por isso. E eu falava, não, peraí, você já passou por tanta coisa, como é que você está se sentindo inútil? Vamos virar essa chave, mas eu precisei... Oi, assistiu o corte aí? Curtiu? Ainda não? Não se inscreveu no canal? Pô, tá vacilando, mano. Se inscreve no canal aí, deixa o like, curte e compartilha, pô.